Eles estão, os anjos, a serviço da salvação trazida por Cristo. Eles nos auxiliam neste caminho. E eu vou ler para vocês 2 parágrafos agora, o 332 e o 333. Eles dizem assim, ó: Eles aí estão desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre. Então aqui há várias citações em que nós vemos os anjos acompanhando o processo de redenção do homem. Desde o Antigo Testamento, ó, eles fecham o paraíso terrestre. Lembra quando o homem é expulso do paraíso e 2 querubins com espadas flamejantes vão lá guardar então a árvore da vida para que o homem não comesse da árvore? Então está lá no livro do Gênesis. Protegem Ló, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão. Lembra quando Abraão vai sacrificar Isaac? E o anjo segura a mão dele e diz: Abraão, não faça mal ao teu filho. Comunicam a lei por seu intermédio. Então, aliás, por seu ministério. Conduzem o povo de Deus. Anunciam nascimentos. Então, a gente vai ver vários anúncios de nascimento. A gente pode até falar dos evangelhos, né? Quando João Batista vai nascer, vai ser concebido no ventre de sua mãe, o anjo fala isso para Zacarias. Ele diz: olha, o Deus vai fazer com que a tua esposa fique grávida. Então é o anjo que aparece, o anjo Gabriel vai lá, o arcanjo Gabriel aparece para Zacarias e anuncia o nascimento. Depois o arcanjo Gabriel é enviado a Nossa Senhora para anunciar a vinda do Cristo ao mundo. E de diversas outras passagens, eles anunciam vocações, assistem os profetas, para citarmos apenas alguns exemplos. Finalmente, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus, né, que eu acabei de falar aqui. 333. Desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Então, o próprio Jesus, se a gente pegar os evangelhos, nós vamos ver como Jesus era servido, era acompanhado pelos anjos, protegido. Olha só, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, disse: adorem-no todos os anjos de Deus. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja. Lembra quando Jesus nasce? Os anjos aparecem aos pastores cantando alegremente: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Os anjos aparecem aos pastores, aqueles homens simples, glorificando, e este canto nós entoamos na igreja todas as vezes que é celebrada a Santa Missa, no glória, no hino de louvor, que a gente reza, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. A gente repete aquele canto da encarnação, o canto dos anjos, quando Jesus nasceu. Depois, eles protegem a infância de Jesus. Eles servem a Jesus no deserto. Quando Jesus foi tentado pelo demônio, logo em seguida os anjos vieram para servi-lo. Reconfortam-no na agonia. Quando Jesus estava agonizando lá no Monte das Oliveiras, no Horto das Oliveiras, aparece um anjo para consolá-lo. Olha a missão que os anjos têm. Imagina que honra para aquele anjo ter consolado o Senhor. Depois, embora tivesse podido ser salvo por eles da mão dos inimigos, como outrora fora Israel. Jesus vai falar: se eu quisesse, o meu Pai enviaria uma multidão de anjos para me libertar. Bastaria um desejo meu, e os anjos viriam me soltar. Quando ele é preso, né? Então Jesus fala que os anjos estão a seu serviço. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. Lembra quando Jesus ressuscita? Quando eles vão ao túmulo, os anjos estão lá, 2 homens de branco. Eram anjos que falam com os apóstolos, falam com as mulheres. Depois, quando Jesus sobe aos céus e os discípulos estão olhando para o alto, os anjos aparecem e dizem: homens da Galileia, por que estáis aí olhando para cima? Não sabeis que este Jesus que acaba de subir voltará um dia da mesma forma que subiu? Os anjos anunciam o retorno de Cristo.
Estarão presentes eles no retorno de Cristo, que eles anunciam a serviço do juízo que o próprio Cristo pronunciará. Jesus fala que no último dia, o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu, acompanhado de todos os seus anjos. Olha só que lindo, essa relação de Jesus com os anjos. E depois, por fim, a gente só vai falar hoje dos anjos aqui, só o que o catecismo fala, tá? Vocês podem perceber que eu tento não acrescentar muita coisa para a gente ficar mesmo dentro daquilo que a igreja ensina, né? Os anjos na vida da igreja. A igreja se beneficia da ajuda dos anjos. Os anjos estão presentes em todos os cultos da igreja, toda a liturgia da igreja. Os anjos acompanham a igreja. Os anjos protegem a igreja, protegem cada fiel. Olha, na liturgia, nós nos unimos a eles para adorar o Deus 3 vezes santo. Tem aquele momento da missa que o padre diz: por isso nós nos unimos a todos os anjos e a todos os santos para cantar a uma só voz. E aí nós cantamos: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Então nós unimos o céu e a terra para glorificar ao Deus 3 vezes santo. Os anjos, naquele momento da missa, meu irmão, os anjos, o paraíso inteiro se une à terra, se une aos homens para cantarmos juntos a glória do Senhor. É o céu e a terra glorificando a Deus. Você já tinha percebido isso? O Padre Pio, por exemplo, que via o que acontecia de sobrenatural na missa, quando um repórter perguntou para ele se os anjos estavam na missa, Padre Pio respondeu: estão em multidões. Essa foi a resposta do Padre Pio, se os anjos estavam na missa. Porque o Padre Pio teve esta graça de ter os olhos espirituais, né? Então ele podia ver o mundo espiritual. E ele dizia, sem titubear: os anjos estão na missa em multidões. Então quando você está na missa, você está cercado de multidões de anjos. O céu e a terra se unem quando a missa é celebrada, porque nós estamos diante do santo sacrifício de Cristo na cruz, que se torna presente. Também na liturgia dos defuntos, quando alguém morre, a igreja diz que para o paraíso te levem os anjos. A igreja celebra também a festa dos 3 grandes arcanjos. A palavra arcanjo significa o anjo grande, né? Grande anjo, né? Então, a gente tem o anjo e tem o arcanjo. E nós temos aqui 3 nomes que nós conhecemos. Arcanjos são Miguel, que é aquele que luta contra o demônio. Arcanjo Gabriel, que é o mensageiro, aquele que anuncia, né? Por exemplo, ele que apareceu para Nossa Senhora. E o arcanjo Rafael, São Rafael arcanjo, que aparece para Tobias no Antigo Testamento, que é o anjo da cura, que traz a cura. Então Miguel é a proteção, o grande guerreiro. Gabriel, o anunciador. E Rafael é o anjo da cura. A gente pode pedir a intercessão deles, pedir para que eles nos ajudem nas nossas necessidades. Que Miguel nos ajude, né, no momento que nós temos que combater o bom combate contra as forças do mal. Que São Gabriel nos ajude quando nós temos que anunciar a palavra de Deus. E que São Rafael nos ajude quando nós precisamos da cura física, da cura espiritual. E também a igreja celebra a festa dos anjos da guarda, o anjo da guarda. A igreja sempre acreditou, desses 2000 anos, que cada fiel tem ao seu lado um anjo, que lhe é designado por Deus desde a concepção. Então, desde quando você foi concebido no ventre aí da tua mãe e eu no ventre da minha mãe, Deus designou um anjo para nos acompanhar. E ele vai nos acompanhar desde a concepção até o último suspiro, e ele vai nos encaminhar para o céu. Quando nós formos diante de Deus, nós iremos conhecer o nosso anjo da guarda. Nós poderemos vê-lo, né? Então, é assim que é a relação da igreja e de cada fiel com os anjos, né? Eu queria ler para vocês, para a gente encerrar, o parágrafo que fala isso. Olha o que diz o parágrafo 336. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Cada fiel
Isso é uma palavra aqui de São Basílio. Cada fiel é ladeado. Tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Então os anjos são os nossos pastores, são os nossos guias também. Tanto que a gente reza: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Então eles têm essa missão de nos conduzir. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Amém? Então é isso que o catecismo nos fala sobre os anjos. É claro que aqui estou falando de uma maneira muito reduzida, de uma forma extremamente resumida, e que vocês podem aprofundar esses conhecimentos lendo, por exemplo, sobre angeologia. Tem um livro muito bom que você pode encontrar na internet, católico, chamado Curso de Angeologia, que, inclusive, se eu não me engano, o professor Felipe Aquino também ministra um curso sobre isso. Vale muito a pena você procurar aí na internet, tá bom? Sobre angeologia, que fala sobre toda essa questão do mundo angélico, para que você compreenda melhor, para que nós tenhamos uma intimidade maior. Eu poderia aqui contar diversas histórias da vida dos santos em relação aos anjos, mas o nosso intuito aqui é trazer o fundamental da nossa fé a esse respeito. O importante para nós é saber que os anjos são uma verdade de fé, a existência dos anjos uma verdade de fé, e que eles estão presentes na nossa vida, junto conosco, cada dia nos conduzindo pelos caminhos de Deus. Tá bom? Que você tenha intimidade cada vez mais com o seu anjo da guarda. Tá certo? Então é isso que nós tínhamos para falar. Peço para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que você compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário, curta aí embaixo, tá bom? Não esqueça disso. E nós nos encontramos no nosso próximo vídeo, tá bom? A gente vai continuar o estudo do nosso catecismo. Que o Senhor Jesus nos abençoe neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve a Virgem Maria, que é a rainha de todos os anjos e de todos os santos. Deus abençoe você e até mais.